Então, nós vamos começar. Vamos começar agora. No meu são 3h10. Queridas, queridos, esse treinamento esse ocorre já há muitos anos com a finalidade de abençoar os professores. Eu tenho, assim, um respeito muito grande pelos professores do DNI, porque os alunos são responsabilidade nossas. Eu também sou professora no DNI de um grupo de mulheres. E eu sei que a vida eterna com Deus, nós somos responsáveis para que os nossos alunos possam ter essa vida eterna com Deus. Eles passam a maior parte do tempo conosco. Eles chegam à igreja, vê o pastor lá no púlpito, às vezes não tem oportunidade de chegar até o pastor ou qualquer outra pessoa, mas todos os domingos eles estão conosco para tirarem as suas dúvidas, né? Então, glórias a Deus por isso. Nós vamos ler, antes de nós começarmos, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, um versículo que diz assim, capítulo 2, versículo 2, pode ser capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filhos meus, eu botei no plural, fortifiquem-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros, mulheres também, né? E o versículo 15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Nossos treinamentos têm essa finalidade de abençoar a todos, os professores da escola dominical, os líderes, pastores, quem estiver presente. Glórias a Deus por isso, né? Então, vocês anotaram aí essas referências em 2 Timóteo, capítulo 2. E, queridos, então, conforme eu falei, hoje nós temos aqui uma mulher de Deus que vai estar nos ministrando. Ela é ministra local da Igreja do Nazareno Central, em Belford Roxo, da igreja onde o pastor Jucenir Pimenta é pastor. É a irmã Natália Laurentino. Dá um sorriso lindo, nossa secretária do DNI. O tema que foi desafiado, que ela estará nos abençoando, desafios da educação cristã para a geração alfa, totalmente novo, algo assim que nós precisamos entender. Como lidar com a nova infância e adolescência? E os da minha infância são homens e mulheres como eu. Hoje eu estou com 68 anos. Então, ó, os de vocês, da idade de vocês, também não. Mas é atual, agora, hoje, no dia 15, né? Hoje são 15? Não, não. Hoje são 19. Dia 19 de abril de 2025. As crianças de hoje, os adolescentes de hoje. E essa querida irmã, ela é diretora do Ministério Infantil local, ela é vice-presidente do DNI do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 1, e ela é secretária nacional do DNI, tá bom? A formação dela, ela é psicanalista, terapeuta sistêmica familiar, teóloga pelo Seminário Teológico Nazareno do Brasil, tem especializações em transtorno de desenvolvimento e aprendizagem infantil juvenil pelo IMEC, também sobre inteligência emocional pela Conquer, né? Ok, Conquer. E analista comportamental. Tem algumas atualizações, como professora a atuação dela hoje, professora de psicanálise lá no IMEC, diretora do novo polo de formação em psicanálise pelo IMEC, professora de teologia no nosso Seminário Teológico Nazareno Brasileiro e coordenadora dos projetos sociais Ter Apoio e Acenda a Luz. Achei lindo os nomes. Graças a Deus. É a nossa irmã, então, querida, irmã Natália. Vamos estar orando por ela. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus bom, Deus grande, Deus santo. Graças a Deus por isso.
Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Pastor, eu esqueci seu nome aí, 89566300629. Você falou seu nome, mas eu esqueci. Pode orar pela irmã, por favor, para iniciar esse trabalho? Seu microfone, querido. Claro, posso sim, sem problema nenhum. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a irmã, Senhor Deus, Natália, a sua ministra do Evangelho, nas tuas mãos. Que seja, Senhor Deus, as suas palavras, Senhor Deus, que seja seus lábios nesse momento, nessa reunião, Senhor. Que ele vai alcançar, Senhor Deus, não só nós, líderes, ministros do teu Evangelho, mas também, Senhor Deus, alunos que vão estar sentados nas aulas, sentados em sala de aulas, Senhor Deus, para podermos ser ministrados e na formação de líderes, Senhor, em todo o Brasil. Senhor, derrama a graça sobre a vida dela nesse momento. Que o teu Jesus. Santo Espírito tenha total liberdade na vida da nossa irmã, Senhor. Amém. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado, Senhor, em nome de Jesus, em cada palavra, em cada frase que ela for mencionar nesta reunião, Senhor, virtual. Que isto esteja presente, Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar conosco a todo momento, abrindo o nosso coração, Senhor, e a nossa mente, para que teu nome seja exaltado e glorificado no nosso ministério e na tua igreja, na face da terra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Natália, querida, você tem liberdade agora conosco. Amém. Boa tarde, queridos da paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio, né, nessa tarde trazer esse treinamento sobre um assunto que eu tenho falado bastante nos últimos tempos. Dei uma palestra sobre isso em uma de nossas igrejas aqui no nosso distrito, em Sacra Família. E quando a gente roda pelas igrejas, né, como eu estou inserida diretamente no DNI, na Escola Bíblica Dominical, há uma dificuldade, um desafio enorme com essa geração no quesito a educação cristã. Então, nessa tarde, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou olhar para cá e olhar para cá porque eu estou aqui no celular e estou com o computador aqui, tá? Então, quando eu olhar para o lado, eu vou estar olhando para o computador. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Se não der, Natália, você fala e depois manda para todo mundo. Consegui, agora foi. Foi? Aí, esse é o nosso tema. Desafio da Tá. educação cristã para a geração alfa, como lidar com a nova infância e adolescência. Eu tenho um alfa dentro de casa, meu filho mais novo tem 13 anos, aí está a minha apresentação que a pastora Jandira já falou. Nós vamos começar por esse tema, depois nós vamos falar como lidar. Pastora, o treinamento vai até que horas? Você pode ir, conforme agora 15 de 10 que nós iniciamos, até umas 4h30, aí você abre para perguntas e encerra. Tá bom. Então vamos lá. Quem é a geração alfa? A geração alfa são aqueles nascidos entre 2010 e 2025. A partir desse ano, 2025, nós teremos uma nova geração. Está tudo acontecendo muito rápido. Nós vamos falar das crianças alfas e dos adolescentes, que é o nosso foco hoje. Quem são as crianças da geração alfa? Essas crianças já nasceram hiperconectadas. Já sabendo o significado das palavras app, cloud, hashtag, tablet, selfie, emergência global, relacionamento tóxico, fake news, Covid, saúde mental, cultura do cancelamento, cultura woke. As nossas crianças já estão inseridas em todos esses contextos.
Elas já sabem o que que significa um relacionamento tóxico, elas sabem o que que é a cultura do cancelamento, a cultura woke, que está muito em voga nesse momento. Elas já conhecem todas as linguagens usadas na internet e os seus significados. Aqui eu coloquei algumas características dessa geração, dessas crianças em específico da Gen A. No meio social, a gente ouve muito falar a Gen Z, a Gen Y, está se referindo às gerações, geração Z, geração Y, e aqui o nosso foco é a Gen A, que é a geração alfa. Uma das características dessas crianças é agilidade. As crianças da geração alfa são ágeis para lidar com equipamentos eletrônicos e conseguem encontrar facilmente na internet as informações de que necessitam. Por um lado, isso é bom, por outro, é prejudicial, porque eles se alimentam de informações que nem sempre são verdadeiras. Então, é uma das nossas principais dificuldades hoje com essa geração, eles têm muito conhecimento e pouca sabedoria. Eles têm muita informação, mas não sabem administrar isso. São curiosos. As crianças dessa geração apresentam uma curiosidade que é benéfica para o desenvolvimento cognitivo, pois sabem explorar os dispositivos tecnológicos com facilidade, mesmo sem a presença de um adulto, para ensinar e assim descobrem por conta própria como funciona. Quem trabalha aqui diretamente com crianças sabem que as crianças de vez em quando surgem com umas perguntas que a gente não sabe de onde é. Os pais também não têm ideia, mas isso é fruto dessa hiperconectividade. Eles têm acesso a absolutamente tudo. Mesmo os pais que colocam no telefone dos seus filhos aquele controle parental, está correndo o risco da criança aprender a tirar e ter acesso a informações que não devia. Eu atendo esses 2 projetos que eu coordeno, eu atendo neles e eu atendo muitas crianças e muitos adolescentes. E eles falam tudo, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes, até mesmo na igreja, eles falam tudo, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles sabem, o que eles não sabem, as coisas que eles fazem sem os pais saberem. E os pais que acham que estão protegendo seus filhos com esse controle e não observa de perto, pode muitas vezes ser surpreendido pelas informações que seu filho tem. Outra característica das crianças, eu estou falando das crianças, eles têm independência. Eles são movidos pela curiosidade. As crianças da geração alfa demonstram um comportamento bastante independente para interagir com celulares e tablets, com os aparelhos em mãos, conseguem fazer download de aplicativos e jogos, assim como realizar pesquisas no Google. E não só isso, eles já sabem fazer movimentação financeira. Eles pegam o cartão dos pais, colocam nos jogos, colocam nos aplicativos, compram as coisas e conseguem fazer isso de forma independente. Mas aqui a gente tem um problema das nossas crianças. Eles têm dificuldade de concentração. Apesar das características positivas que essa geração possa apresentar, como independência, agilidade, curiosidade, a dificuldade de concentração pode ser um problema para essas crianças, principalmente no que se refere à concentração na sala de aula. Diante de tantos estímulos tecnológicos, crianças da geração alfa tendem a ser menos pacientes e mais ansiosas. Eles são muito nervosos. Eles estão muito nervosos quando tem que esperar uma situação, quando tem que fazer alguma coisa. Eu estava lendo um estudo na revista de Ciências de Psicologia sobre o TikTok em específico. Depois eles ampliaram essa pesquisa para outras redes sociais, como o YouTube e o Instagram. Eles fizeram um estudo específico com o TikTok, porque o foco do TikTok são informações curtas, são vídeos curtos, contendo informações diversas. Então, quando uma criança pega um celular,
entra no TikTok, ela vê um vídeo sobre comida, ela vê um vídeo sobre música, ela vê um vídeo sobre política, outro sobre futebol, alguém fazendo uma dancinha, e vai passando vídeos curtos de 30 segundos no máximo. Isso parece inofensivo, mas quando se trata da cognição, o que está acontecendo na mente das crianças, no cérebro, no aparelho psíquico dessas crianças? Para que a gente possa aprender algo novo, nós precisamos repetir várias vezes o mesmo assunto. Como são vídeos curtos, não há repetição. Então, eles não apreendem a informação, fazendo com que o cérebro entenda que a área da memória não precisa ser ativada. Olha que perigo. E a longo prazo, a área da memória se torna inativa. Ou seja, as informações que essa criança deveria apreender para se tornar uma prática, isso não vai acontecer. Porque toda a captação dela de informação está no campo da superficialidade e não atinge a área da memória. Se não atinge a área da memória, aquela informação não é fixada. Então, ela aprende uma coisa hoje, amanhã já não sabe mais. É um risco para as nossas crianças. O estudo foi estendido para outras plataformas, porque no YouTube tem os Shorts, que também são videozinhos curtos. No Instagram, tem o Reels, que também são videozinhos curtos, que você fica passando, a pessoa fica passando ali e perde a hora. E isso que acontece na mente das crianças, acontece na mente dos adolescentes, dos jovens e dos adultos também. Quantas pessoas hoje nós temos ouvido dizer assim, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho um déficit de atenção, eu acho porque eu não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade de guardar as coisas, eu tenho dificuldade de memorizar. Mas por quê? Estão presas no vício da tela. E isso acontece de forma muito frequente com as crianças e o adolescente, a gente vai ver isso mais para frente, por conta das transformações psíquicas, do aparelho psíquico. A parte do cérebro ligado à recompensa se ativa mais na adolescência, que a gente vai ver mais para frente. Senão eu antecipo o assunto aqui. Deixa eu passar. Próximo slide. É muito importante, dentro das nossas salas de aula, nós sabermos quanto tempo os nossos alunos eles ficam expostos à tela. Uma coisa que não tem sido levada em consideração nesse tempo são os marcos do desenvolvimento. Muitas crianças estão sendo diagnosticadas erroneamente com TDAH, ou autismo, ou transtorno do desenvolvimento global, sem levar em consideração o desenvolvimento infantil. Aqui eu coloquei especificamente o marco de 7 anos, porque esse vídeo é de um menininho de 7 anos, e vocês vão ver como ele fala para uma criança de 7 anos. A gente sabe que é um vídeo ensaiado, mas isso é uma realidade. A criança com 7 anos, ela deve estar concluindo o processo de alfabetização. Ela espera-se que já consiga compreender e escrever letras em bastão e cursiva. Os conceitos matemáticos mais complexos são apresentados e o egocentrismo natural da primeira infância começa a esvanecer. Então, com 7 anos, é isso que a pedagogia espera de um desenvolvimento saudável para uma criança. Olha essa criança falando. Ô tia, você pode me dar de presente um microfone profissional e uma mesa de som com capacidade de conectar 4 convidados? Pra que, garoto? Vai montar uma banda de axé? Não, eu vou montar meu podcast. Não me diz que você quer virar um... Chegou a minha hora de impactar as massas! Mini coach! Eu vou ensinar o caminho das pedras para pessoas. Eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal. Você tem 7 anos, Benja. Eu vou ensinar a viver uma vida de alta performance. Eu tô lendo os PDF aí. Eu vou ensinar
ensinar essa galera toda a ser rica demais de festa. Benja, como é que você vai ensinar alguém a ser rico se você depende de mim até pra comprar bala? Não é sobre dinheiro do banco, tia. É sobre ter um espírito de abundância, tia. Tu tá de sacanagem, né? Eu já fiz todo o meu plane. É que você não entende. A sua mentalidade é escassez. Eu mesmo já comecei a imaginar meu jato e minha Ferrari vermelha. Se você não visualiza, nunca vai ter. Se você me permite, tia, eu quero começar a treinar com seus seguidores. Quê? É aqui, né? Você que tá me assistindo agora, já parou pra pensar o que tá fazendo com a sua vida? Será que você realmente tá vivendo seu potencial? Eu vou começar a cobrar uma pequena taxa de mentoria, mas tudo é uma questão de investimento. Ai, por que acabaram com a TV Globinho? As crianças hoje estão desenvolvendo muito rápido. E com o acesso à tecnologia, esse processo acelerou mais ainda. Ainda mais com a influência dos pais de não ter mais a paciência de ensinar as crianças, de sentar com ela, de deixar a criança ser criança. Esse menininho, ele diz que vai se tornar um coach e vai ensinar as pessoas o desenvolvimento pessoal. Com 7 anos. E isso não é uma novidade para nós que está no Ministério Infantil. Eu tenho uma criança de 8 anos aqui na igreja que ela quer participar do Ministério. Uma criança de 8 anos. Ela quer participar de tudo com os adultos. E não quer mais ser inserida na programação infantil. Porque ela não se sente criança. E isso tem acontecido por conta não só da geração, mas da influência da tecnologia. Vamos entrar agora na parte da adolescência, que eu acredito que seja o maior desafio hoje. Lidar com essa adolescência que eu costumo dizer que eles são até beligerantes. Vivem armados para tudo, têm resposta para tudo. Mas o que é a adolescência? A adolescência é a fase da vida mais complexa, no qual ocorre uma série de mudanças no corpo, no jeito de pensar, de se relacionar, de compreender o mundo, muda também as percepções da sociedade e em relação a si mesmo. É uma fase de mudanças psicológicas, biológicas e sociais. A adolescência é a etapa que separa a infância da fase adulta. É a passagem de uma fase da vida para outra. E isso não é algo automático. Essa transição não é algo automático e delimitado. A transição entre as diferentes etapas da vida varia de acordo com a infinidade de fatores sociais e culturais do indivíduo. O desenvolvimento de um adolescente nos centros urbanos para o interior é completamente diferente. Por quê? Há um maior estímulo nos centros urbanos, o que não ocorre com tanta... Hoje talvez esteja meio que parecido, porque a tecnologia chegou em todos os lugares, né? Então, só que ainda há essa diferença. A definição de adolescência, ela é socialmente construída. Não existe uma definição fechada sobre adolescência, justamente por conta desses diversos conceitos e contexto social em que esses adolescentes estão inseridos. Uma criança, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, na área mais nobre e nas periferias, é completamente diferente. Enquanto os adolescentes das áreas nobres estão sendo incentivados, empurrados para o estudo, para o crescimento, na área das periferias, eu estou usando esse termo de periferia porque a gente tem pessoas do Brasil inteiro, e comunidade de periferia eu acho que é o termo que se aplica em todos os lugares. Na área das comunidades e periferias,
eles não estão tão preocupados com o desenvolvimento profissional e pessoal, e mais com o viver a vida da forma que der, ganhar dinheiro da forma que der, de preferência da forma mais fácil possível. Então, há uma adolescência totalmente diferente. Quando se trata do meio cristão, a gente tem uma terceira vertente da adolescência, daqueles que nasceram em berço evangélico e daqueles que chegaram para a igreja depois. Então, são muitas variações. Por isso que a adolescência não tem um termo, um conceito definido. Aqui eu coloquei a divisão da adolescência. A adolescência é dividida em duas fases, assim também como a fase das crianças, a fase infantil. Eu não coloquei a divisão na infância porque a gente ainda consegue lidar melhor hoje com as crianças da geração alfa do que com os adolescentes. Por mais que eles estejam hiperconectados, eles ainda ouvem, né? Eles ainda estão mais participativos e interessados naquilo que está sendo transmitido ali. É claro que isso também depende da abordagem que está sendo usada, que a gente vai falar um pouquinho lá no final. A fase inicial da adolescência começa com 10 anos, olha só. Antes, 10 anos era criança. A adolescência, a pré-adolescência começava com 11, 12 anos. Hoje, já com 10 anos, as crianças, que para nós ainda é crianças, pelo menos nós da geração das mais antigas, ainda entendemos que uma criança de 10 anos, uma pessoa de 10 anos é uma criança. Mas para a Unicef, desde 2011, a partir de 10 anos, ela já é considerada adolescente, de 10 a 14 anos. Nessa fase inicial, ela é marcada pelas transformações cognitivas, emocionais, sexuais e psicológicas. A mente dela está em transformação, as emoções estão em transformação, a sexualidade e a parte psicológica também. Ela compreende melhor as coisas, as emoções que ele vira um turbilhão. Quem lida com adolescente sabe como que é. Tudo é para ontem, tudo é desesperador, tudo é muito extremo nessa fase. É nessa fase também que vem a afirmação sexual. Isso é muito importante, né? O reafirmar da sexualidade desses adolescentes. Você é menina, você é menino. O que para a sociedade hoje é uma violência psicológica, na verdade, o que eles estão querendo é impedir a formação psicológica e de identidade da sexualidade dos nossos adolescentes. Isso precisa ser massificado. Dentro do desenvolvimento natural, a parte da sexualidade, nessa idade, eles ficam muito confusos. Hoje, ainda mais por conta dessas influências. Uma adolescente uma vez me procurou em uma das nossas igrejas que eu estava, por saber que eu era psicanalista, ela me procurou, ela tem 13 anos, ela falou assim, eu posso falar com a senhora? Eu sou a senhora psicanalista? Eu falei, pode. Ela falou, olha, eu tive uma crise de ansiedade na escola, fui para o hospital e eu queria conversar com alguém sobre isso. Eu falei, mas por que você teve uma crise de ansiedade? Você tem algum diagnóstico de transtorno? O que aconteceu? Ela, não tenho diagnóstico, mas o que estava acontecendo? Na escola, na minha sala, eles estavam me obrigando a me intitular alguma coisa. Eu falei, se intitular o quê? Eu tinha que ter uma opção sexual. Aí eu falei, tá, continua. Eu tinha que falar ou que eu era bi ou que eu era homossexual para que as minhas amigas continuassem me aceitando no grupo. E na hora eu falei que eu era bi, mas na hora que eu falei, eu me senti culpada diante de Deus, o Espírito Santo falou comigo e eu comecei a chorar, eu entrei em desespero, desmaiei e fui para o hospital. E lá eles falaram que eu tinha tido uma crise de ansiedade violenta. Olha a pressão psicológica que os nossos adolescentes estão sofrendo na escola. Se você perguntar aos adolescentes da sua igreja, olha, como que está essa questão da sexualidade lá na sua escola? Eles se intitulam, eles falam alguma coisa sobre isso? Eles te obrigam a se intitular alguma coisa? Essa é uma conversa que nós precisamos ter com os nossos adolescentes, porque é uma fase perigosa.
e eles podem ser levados por essa influência, por essa ideologia, por falta de alguém que converse com eles, que fale sobre esse assunto. Por quê? Nessa fase, essa transformação cognitiva e psicológica e emocional é muito pontual, é muito forte. O que eles decidirem nesse momento vai reverberar até a fase adulta. A fase final da adolescência, com 15 de 15 a 19 anos. Nesse período, ele é marcado pelo estabelecimento da própria identidade e avança para a construção da autonomia. Os adolescentes nessa faixa etária, eles estão construindo a sua identidade. Então, o que eles fazem? É nessa fase que entra as rebeldias. 14, 15 anos, 16 anos, acha que se manda, acha que pode fazer o que quiser, acha que pode onde quiser, sem a aprovação dos pais, questionam tudo, gente. Eles questionam absolutamente tudo. Se o pai pega uma folha daqui e bota outra folha para cá, eles questionam. Por que eles fazem isso? Para reafirmar todas as bases que os pais deram para eles. Tudo aquilo que os pais ensinaram, eles não fazem isso só no núcleo familiar, eles fazem isso na igreja também. Ô tia, eu me lembro quando era criança, você me ensinou isso é verdade, mas eu vi isso de fulano na internet, porque não sei quem falou isso comigo, e meu amigo da escola falou isso aqui para mim. Então, eles vão questionar tudo nessa fase. É natural. Por que eles fazem isso? Eles estão construindo a sua identidade com base naquilo tudo que foi ensinado desde a infância até aquele momento. O exemplo dos pais, o exemplo dos líderes na igreja, o exemplo dos familiares, em todo o seu ciclo social e familiar, tudo é observado e questionado para que ele possa construir a sua identidade e a sua autonomia. Muitos pais não têm paciência com os adolescentes. Isso é o que eu mais ouço. Não, mas eu falo A com a minha mãe e ela já entendeu o alfabeto inteiro, já me julgou e condenou. E já me deu a sentença, sem eu nem ter dito o que era. Então, a dificuldade que eles têm de conversar com os pais faz com que eles busquem ajuda com seus semelhantes, com seus amigos da mesma idade. Eu estava conversando com um grupo de psicanalistas por conta dessa série que saiu na Netflix, Adolescência, não sei quantos aqui já viram, e para levantar justamente o debate sobre essa adolescência, essa nova adolescência, eles realmente acreditam que nós adultos não sabemos de nada, que nós vivemos num mundo totalmente retrógrado e ultrapassado, e que a gente não consegue entender a mente ou a vida deles. Isso faz com que eles se encapsulem nos seus núcleos sociais e acabam não tendo um direcionamento claro. Falamos até que poderíamos comparar essa geração de adolescentes com a geração de Absalão, que ao invés de pedir conselho aos mais velhos, de ouvir o conselho dos mais velhos, foi ouvir os seus amigos. E deu no que deu, né? Fiquei em dúvida agora. É Absalão, né? Que pediu conselho dos seus amigos, filho de Salomão. É ele foi. mesmo. Não, na verdade, irmã, foi Roboão, filho de Salomão. Roboão. Roboão. Que não era Absalão, é filho de Davi. Isso aí, perfeito. Isso mesmo. Eu falei, ué, peraí. Não, Absalão é o filho de Davi. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho das mudanças cerebrais que acontece na adolescência. Acho que pulou um slide aqui. Deixa eu voltar. Pulou. Irmã Natália, as perguntas vai ficar por último? Sim. Tá bom. Estamos no slide 10. São 20. Mas pode ir anotando. Se for algo que você perceba que não vai conseguir lembrar, você pode falar. Não, já estou aqui, ó, já estou anotando. Então beleza. Vou para a segunda folha já. Que bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora das mudanças cerebrais que acontecem na adolescência. Produção de células. O cérebro, nessa fase da vida, produz
um grande número de células, mais do que o necessário. Essas células extras permitem que os adolescentes armazenem mais informações e aprendam novas habilidades. No circuito cerebral. O circuito cerebral que usa a dopamina cresce durante a adolescência. Esse circuito atinge o seu auge na metade da adolescência, o que pode levar o jovem a buscar sensações intensas. Assistir esses videozinhos que nós falamos no início, curtos, videogame, a televisão, isso produz dopamina, produz serotonina, produz os hormônios de compensação. É por isso que eles ficam tanto tempo no celular. Às vezes, eles não estão fazendo nada, não estão falando com ninguém, mas está com o celular na mão o tempo todo. Quantos pais, vocês devem ouvir isso, reclamam de tentar ligar para os seus filhos e eles não atendem o telefone, apesar de ficarem com o telefone na mão o tempo todo. O sistema de compensação está ativado naquele momento, então nada pode atrapalhar. Então o telefone vai tocar, eles vão desligar como se nada tivesse acontecido e vão continuar fazendo ali ou assistindo o que eles estavam assistindo. Há também a maturação do sistema de recompensa, que é o que eu acabei de falar agora. O processo de maturação cerebral inicia ainda ativo, aliado à disparidade entre os sistemas de recompensa e o de controle. Olha, há uma disparidade, não há uma equivalência. Então, o sistema de recompensa é muito maior do que o controle sobre as ações. Eles tornam o adolescente mais suscetíveis a risco. Eles não medem, né, as consequências dos seus atos. Uma marca dessa adolescência é que eles não sabem resolver problemas. Eles entram como eu posso dizer, num limbo temporal que eles não conseguem sair. A única saída, muitas vezes, que eles encontram é a automutilação ou até mesmo o suicídio. Por quê? Os problemas... Lembra que nessa fase da adolescência tudo é muito intenso? Como tudo é muito intenso, eles não veem uma saída para problemas simples. Minha amiga parou de falar comigo. Para a adolescência, os bandos, né, o andar em bando, os grupos sociais são muito importantes. E ser excluído faz com que eles se sintam rejeitados ou inúteis, pessoas que não têm importância para a sociedade, logo, eles não conseguem enxergar como resolver isso. Para nós, vai lá e conversa. Para eles, é uma dificuldade enorme. Então, eles se automutilam, tentam suicídio, entram em depressão, porque o sistema de recompensa, entre o sistema de recompensa e o sistema de controle, há uma disparidade enorme. No comportamento, os adolescentes podem agir por impulso, ter lentidão de raciocínio, apatia e ter dificuldade para interpretar as emoções dos outros. Já perceberam que você fala com um adolescente ou ele tem que fazer alguma coisa em casa, parece que nada funciona na cabeça dele quando os pais estão falando? Os pais reclamam muito disso. Alguns líderes de adolescentes também, mas a gente fala, parece que eles não estão entendendo o que a gente está falando. E não estão mesmo. Eles têm lentidão de raciocínio. Eles têm apatia em alguns momentos. Mas se o assunto for do interesse deles, aí, queridos, eles vão fazer tudo muito, e numa velocidade surpreendente. Olha assim, você é a mesma pessoa? Por conta disso. Podem também envolver-se em brigas, acidentes, comportamentos perigosos, pode apresentar irritabilidade, frustração ou raiva excessiva. Parece que essas características só se enquadram em adolescentes de fora, né? Mas não, esse comportamento estão dentro das nossas igrejas. Esse é o tempo, por isso nós estamos fazendo a escola para discipuladores, que a pastora Jandira tem sido uma bênção. Nós precisamos, de fato, discipular e estar perto desses adolescentes,
Nós precisamos estar próximos a eles para entender tudo o que eles estão passando e fazendo. Muito do que eles fazem é influência. Igual essa semana lá na aula do seminário, os alunos estavam me contando que surgiu um novo desafio na internet, que é pegar o aerosol, o spray aerosol, e ficar disparando no rosto. 2 meninas faleceram por conta disso, por ficar inalando aquele gás ali do desodorante aerosol por conta de um desafio de internet. Isso acontece no nosso meio. A gente só não está tão atento quanto deveríamos. Não vou generalizar, né? Mas a grande maioria não está tão atento quanto deveria nessa geração. Nós não podemos perdê-los. Ainda, o último ponto das mudanças cerebrais é a saúde mental. Pode apresentar depressão ou ansiedade. Pode apresentar mudanças rápidas e inesperadas no humor e explosões emocionais. Eles amam muito alguém, daqui a pouco eles odeiam essa pessoa e daqui a pouco estão amando outra pessoa e odiando daqui a 5 minutos. É tudo muito intenso. E as exigências sociais cada vez maiores, principalmente com relação a esses influencers, né? Eles realmente acreditam neles. E pasmem, é bem provável que eles acreditam mais neles do que em nós, por conta de conhecer as nossas falhas. Como eles estão perto, eles veem as nossas falhas. Esses influencers estão distantes. Eles só veem o que eles postam na internet e eles acreditam naquilo. Uma outra adolescente, também cristã, de uma outra denominação, eu fui ministrar lá e ela falou assim, olha, eu amo, ela falou o nome da banda, uma banda coreana. Eu amo eles, porque eles são maravilhosos e eles têm uma vida perfeita. E eu falei, você já parou para pensar? Porque quando a gente vai trabalhar com essa geração, ou vamos falar com eles, nós precisamos fazê-los pensar por eles. Eu falei para ela, você já parou para pensar que aquilo que você vê nas redes sociais deles é exatamente o que eles querem mostrar para você se tornar fã deles? E que na vida real eles podem ser completamente diferentes daquilo. Você já parou para pensar nisso? Aí ela falou assim, mas não, aquilo ali é a vida deles. Eu falei, não, aquilo ali é o que eles mostram na internet. A vida deles, pessoal, é completamente diferente daquilo ali. Aí eu falei, abre o seu Instagram. Aí ela abriu o Instagram dela, eu falei, você é assim como você posta aqui todos os dias em casa? Você está assim todos os dias? Ela, não, mas isso aí é as minhas postagens. Eu falei, exatamente. Olha só, ela entendeu que aquilo ali que ela posta é as postagens dela, mas para o outro condiz com o real. Todas essas mudanças cerebrais influenciam diretamente no sistema de crença dos adolescentes, o que pode gerar muitas dúvidas e questionamentos. Aqui nós temos algumas características da geração alfa, a Gen A. São curiosos, independentes, já falamos lá um pouquinho das crianças, na adolescência também é assim, e são questionadores. Eles questionam muito. Eles priorizam a experiência. Eles não priorizam o processo, eles priorizam a experiência que aquilo vai trazer para eles. São marcados por novas tecnologias e redes sociais. Cada hora surge uma rede social nova. São pressionados a liderar a luta contra as mudanças climáticas. A maioria dos comerciais de causas importantes, eles estão usando crianças. Eu ia até colocar um videozinho aqui de 2 meninas que eles fizeram para falar do Setembro Amarelo. 2 crianças de 6 anos falando sobre suicídio, depressão, ansiedade. 2 crianças de 6 anos. Eles valorizam a consciência social e ambiental.
ele gera um impacto no mercado. A geração alfa pode influenciar a economia e a convivência entre as gerações. Nós achamos que a geração deles não nos influenciam em nada, mas nos influenciam sim. Uma pessoa, um adulto que quer trocar de celular todos os anos é influenciado por essa mudança de geração, porque eles buscam e querem as coisas cada vez mais rápido. Então, um celular como o meu, por exemplo, ó, foi muito engraçado. Eu falo que o meu celular ele é um celular de crente, porque ele já tem 6 anos e ele continua funcionando. E para os adolescentes, isso é um absurdo. Eles não sabem como eu consigo sobreviver com um celular de 32 gigas, porque o deles tem 500 e o meu tem 32. Eu falo, para mim está funcionando e está tudo certo. Para eles isso é uma loucura. Como que você não tem um celular de última geração? Não, não tem, e para mim não faz diferença nenhuma. Desde que o celular funcione, tá tudo certo. Aqui em casa é engraçado e às vezes eu vejo as diferenças porque eu sou da geração Y, nasci em 89. O meu filho mais velho vai fazer 18 anos, ele é da geração Z. E o mais novo é da geração Alfa. Olha, são 3 gerações diferentes na mesma casa. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona não. Porque eu ainda tenho aquela ideia de que filhos você tem que fazer do jeito que eu tô falando. E o meu filho mais velho, como está na segunda fase da adolescência, ele já está questionando. Só que ele não é rebelde, ele questiona fazendo do jeito dele. Aí eu falo, mas não é desse jeito, é do jeito que eu tô falando. Aí vem o meu filho Alfa e fala, mas por que que não pode ser do jeito dele? E começa a questionar. Então vocês já viram, às vezes, aquilo que era tão simples vira uma lista que ele quer questionar tudo e o outro quer fazer do jeito dele, mas a gente se entende. Eles influenciam o mercado. Eles influenciam diretamente, eles impactam a sociedade. A geração alfa pode contribuir para promover a diversidade, inclusão e sustentabilidade nas organizações. A geração alfa, isso é um dado muito importante, eles não se incomodam com o pecado alheio. Para eles, se eles não estão fazendo, está tudo certo. Essa mesma pesquisa que eu falei para vocês fazerem nas igrejas de vocês sobre a influência da sexualidade nas escolas, pergunta a eles o que eles pensam sobre isso. Se eles falam para os amigos que isso é pecado, que eles precisam de Jesus. Na maioria das palestras que eu vou, que eu falo para adolescente, eu falo para pais de adolescente, ou que eu tenho acesso a esse grupo, eu faço essa pergunta: o que que você pensa sobre a homossexualidade? O que que você pensa sobre o pecado? A resposta é 95% a mesma. Ah, tia, não sou eu? Falei, tá, não é você, tudo bem. Graças a Deus que não é você. Mas você fala de Jesus? Você fala sobre o inferno, sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação? Você fala isso com seus amigos? A resposta que eles é assustadora. Que eles falam, eles sabem, não fazem porque não querem. Eu estou fazendo minha parte. Ou seja, a consciência de pregar o evangelho está se perdendo nessa geração. A ideia de levar os amigos à salvação, a Cristo, está se perdendo. Mas isso é algo que nós precisamos rever e nos preocupar. Agora a gente entra na parte final, que é como lidar com a nova adolescência. A nova infância e adolescência. Um dos desafios é o comprometimento com a vida espiritual. Por eles quererem tudo muito rápido, eles acham que com Deus tem que ser da mesma forma. Por sempre buscar a recompensa, a busca espiritual se tornou sem graça. As coisas com Deus leva tempo. É essa a resposta. Eu coloquei entre parênteses porque foi essa a resposta que eu recebi de uma adolescente. Esse adolescente chegou para mim e falou assim, tia, eu discipulo a maioria dos adolescentes aqui da igreja. Ele falou assim, tia, eu vou fazer um propósito com Deus e eu vou ficar orando um mês. Se Deus não falar comigo, eu falei, você vai fazer o quê? Se Deus não falar com você. Deus não é o seu mordomo. Ele não vai atender às suas vontades.
Deus é Deus. Ele vai agir dentro daquilo que ele quer agir. Eu falei com ele dessa forma porque ele queria colocar Deus na parede para ele ter uma experiência que revelasse Deus a ele que ele nunca tinha tido. E ele queria estipular o tempo. Não, vai ser um mês. Se não for um mês, eu falei, olha, você vai se frustrar. E o diabo é sujo. Ele vai te colocar uma frustração ainda maior com Deus que vai te tirar de dentro da igreja. Então toma cuidado com isso. As coisas com Deus não são dessa forma. Busque até você achar. É o que a Bíblia diz. Busca de todo o seu coração. Busca a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas não é só ajoelhar e orar. Você precisa mudar seu comportamento, você precisa deixar o Espírito Santo transformar a sua mente. Então é um conjunto. Não é uma prova de Deus. Deus não tem que te provar que ele existe. Ele existe. Mas você precisa andar segundo os moldes dele. Então, a vida espiritual é um desafio para nós. A vida espiritual deles é um desafio para nós. Outro desafio é o desinteresse pela educação bíblica nos moldes antigos. Isso de levar um livro para a sala de aula, levar a revista e só ler, e eles escreverem a lição, responderem ali aquela lição que tem, isso não funciona mais. Nós precisamos gerar neles o interesse. Para alcançar essa geração, será necessária uma abordagem que leve em consideração o conhecimento que eles já têm, ou que eles acham que têm. Pela teologia, ou melhor, pelo ensino cristão, não é nem ensino. As pregações que tem na internet, toda hora tem um videozinho novo, cada um fala uma coisa, isso faz com que eles achem que sabe das coisas. Ontem eu atendi um dos jovens que eu discipulo, ele veio aqui em casa, e ele estava falando que, olha, eu não acho legal, essa foi a frase dele, eu não acho legal esse negócio de que dízimo é uma obrigação. Para mim é como uma oferta. Eu falei, você está confundindo as coisas. Mas da onde que você tirou isso? Eu sempre pergunto isso. Mas aonde você ouviu isso? Quem te falou isso? Como que você chegou nessa conclusão? Nós precisamos saber quais são as fontes que eles estão usando, para que a gente possa refutá-las com profundidade. Aí eu falei, olha, oferta é oferta, dízimo é dízimo. Dízimo é sim uma obrigação bíblica para todos aqueles que professam a Cristo como Senhor. Então, nós precisamos sim ser dizimistas fiéis. E isso não está ligado a valor, não está ligado a se ele, não, mas eu acho legal quem dá dízimo todo mês. Mas se não quiser dar todo mês, eu falei, isso é um erro, porque o dízimo é de tudo que vem à nossa mão. Se uma pessoa recebe por mês, ela vai dar o dízimo por mês. E as pessoas que recebem por semana? Tem que dar o dízimo por semana, porque é tudo que vem à nossa mão. Não tem tempo estipulado. Se a pessoa trabalha em algum lugar que ela recebe de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, o dízimo dela vai ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. É tudo que vem à nossa mão. E isso é sim uma obrigação. A oferta não, a oferta é voluntária. O que teu coração propor. Não, mas se eu quiser dar um dízimo maior, dízimo é 10%. O que passar disso é oferta. Ele, entendi. Então, eu usei aquilo que ele trouxe de informação para poder corrigir. Isso é uma sacada muito legal. Nós pegamos a informação que ele já tem e desintoxicamos ela e devolvemos para eles de uma forma saudável, bíblica, coerente, para que aquilo promova crescimento na vida dele e dela. Ainda falando dos desafios, falta de conhecimento bíblico profundo por parte dos professores. Isso aqui é um desafio. Como a pastora Jandira falou no início, o DNI Nacional tem promovido muitos treinamentos. Como a gente está com representantes de todo o Brasil, eu não posso dizer por todos os distritos, né? Mas vou jogar lá no nosso site, nazareno.org. Lá tem muito material disponível. É extremamente necessário que nós, professores, dominemos os fundamentos da fé cristã.
para que consigamos responder de forma substancial e a transformação da mente dos nossos alunos, e provoque, botar uma palavra ali, a transformação da mente dos nossos alunos. Não porque não funciona mais. Ou sim porque sim, não funciona mais. Nós não precisamos, eu falo isso para os meus professores da educação infantil aqui, você não precisa ter uma formação de teologia para trabalhar com criança, mas você precisa dominar os fundamentos da fé. Nós precisamos conhecer com profundidade os fundamentos da nossa fé. Para, a partir disso, nós vamos conseguir refutar todas as influências negativas que eles têm recebido da internet. Outro ponto, seja mais influente do que os influencers. Jogue no campo deles. Assista o que eles assistem para que você possa refutar as ideologias conhecendo o assunto. Como eu falei, o não porque não funciona mais. Porque quando você for questionar algo que eles assistiram, a primeira pergunta que eles vão te fazer, mas a senhora assistiu? O senhor assistiu? O senhor viu? Como você está falando? Lembra, eles têm acesso à informação. Eles buscam as informações. Se nós não fizermos o mesmo dentro daquilo que eles estão assistindo, a gente não vai conseguir entender o mundo deles. Ouçam-os. Os alfas falam exatamente o que querem falar. Eles não usam meio termo. Eles falam o que pensam. Ao ouvi-los, você conseguirá saber e entender o que está em suas mentes e assim construirá a ideia certa. A ideia certa a partir dos seus questionamentos. É aquela desintoxicação que eu falei ainda há pouco. Aqui eu repeti a questão do influence. Valide a sua opinião. Sempre leve em consideração a opinião deles. Assim eles se sentem validados e pertencentes. Muitos adolescentes não se sentem validados pelos seus pais. Eles não ouvem elogio. Quando tira uma nota boa, a resposta é: não fez mais que a sua obrigação. Isso é o que nós ouvíamos nas nossas gerações. Só que tem uma diferença muito grande entre essa geração e a nossa geração. Nós tirávamos notas boas para agradar os nossos pais. A geração alfa não está nem aí para isso. Eles não querem nos agradar. Eles não querem agradar os seus líderes. Aquela fidelidade que nós víamos na juventude, nas igrejas, com a sua liderança, isso já não acontece mais também. Uma vez que ele conhece esse líder tem que realmente ser o que diz para que de fato seja referência e seja reconhecido por esse adolescente como referência. Porque se não for assim, eles simplesmente ignoram tudo o que é dito. E como dos pais das gerações anteriores, você não fez mais que a sua obrigação, você não está fazendo nada mesmo, então você tem que estudar, eles se sentem completamente sem valor. Eles não se sentem pertencentes. Uma vez que nós validamos a opinião, caramba, isso que você falou foi legal, mas olha, mas não é tanto dessa forma. O que você já pensou por esse lado? Aí você traz a explicação ali correta sobre aquele assunto. Ele vai se sentir validado, ele vai se sentir pertencente e ele vai ficar cada vez mais próximo. Quando ele tiver alguma dúvida, é você que ele vai procurar. Com relação à Bíblia, se for discipulador, aí a gente entra também na vida pessoal. Metodologia. A metodologia construtivista é que mais funciona nessa faixa etária. É uma abordagem de ensino que considera que o aluno constrói o seu próprio conhecimento. O foco é no desenvolvimento de competência e na transformação de comportamento. A partir daquilo que eles já sabem, nós construímos o conhecimento. E você dá para ele tarefas para ele fazer durante a semana que vai trazer mais conhecimento em cima daquilo. Aí você dá para ele eu sempre faço isso com meus adolescentes. Olha, você vai pegar isso que estão falando, pesquisa a fundo e vê se isso está de acordo com as escrituras. Isso é uma máxima que eu uso aqui. Se não está de acordo com as escrituras, não serve para gente. Eu falo muito sobre isso com eles. E eu falo para eles, pesquisa. Se estiver de acordo com as escrituras, show.
Se não tiver, não serve para gente. Porque nós não vivemos pela fala desse mundo. Nós vivemos pelo que Cristo nos revelou, pelas escrituras que Deus nos deixou como guia. Outra metodologia que eu uso com eles é a de resolução de problemas. A metodologia de resolução de problemas é um conjunto de estratégia que visa encontrar soluções para os problemas. Ela pode ser aplicada em diversas situações, como no ensino, na medicina, no negócio, na vida cotidiana. Ensine-os a tomar decisões e a resolver os problemas. Então, quando vier uma fala, eu briguei, vou dar uma coisa simples. Eu briguei com a minha amiga e não sei o que fazer. Ela não sabe o que fazer mesmo. Ela não tá. Ou ele, né? Eles realmente não sabem o que fazer. Uma coisa que eu observo é que hoje as pessoas querem resposta pronta. Elas querem que você diga exatamente o que elas têm que fazer. Elas não querem mais pensar por si. Elas querem que alguém diga, vá por aqui, eu faça dessa forma. Só que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos o senso crítico. Eles vão crescer e eles vão ter que tomar decisões por eles. E essa é a melhor fase para ensiná-los nas coisas simples, nas coisas mais simples e até nas coisas mais graves, em resoluções de problemas maiores. Por exemplo, um adolescente que chegou e falou comigo assim: olha, eu não tenho obrigação nenhuma de honrar meu pai, porque ele é um alcoólatra, ele bate na minha mãe, ele não quase não fica em casa. Eu falei: o que o texto bíblico diz? Ele: não, mas eu não concordo porque eu acho. Eu falei: aí você perdeu. Se você é cristão, você é cristão? Sou. Você reconhece a Bíblia como palavra de Deus e autoridade sobre a sua vida? Sim. O texto bíblico diz que nós devemos honrar pai e mãe. Não está dizendo honra teu pai bom, tua mãe boa. Não é isso que o texto bíblico diz. Você tem que honrá-lo e orar para que Deus liberte a vida dele. Então, o eu acho está muito presente. E corrigir essa visão se faz extremamente necessário. E o último slide. Obrigada por me ouvirem até aqui. Agora vamos abrir para as perguntas. Natália, só para anotar, né? Honra seu pai e sua mãe, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É importante, né, a gente saber disso, para trabalhar com adolescente, quando ele se refere à família. E eu gostaria de acrescentar alguma coisa, posso, Natália? Pode? A fase de transição do adolescente para a vida adulta está na experiência física. O menino, o garoto, ele dorme criança e acorda adolescente como? A mãe vai ver a poluição noturna, quando ele ejacula no lençolzinho, a mãe encontra o lençol, a cuequinha toda suja. Aí realmente estabeleceu a fase física de criança para o adolescente. E na menina é a menstruação, tá? Então, isso é muito importante. São ideias e conceitos importantes que nós podemos trazer para identificar a fase da adolescência. Não é fácil, mas também não é difícil. Isso tudo que a Natália falou, que maravilha. Eu acho que todos deveriam. Ô, Natália, eu nasci em 1955. Qual é a fase que eu estou? A geração Qual é a geração que eu estou, Natália? é Baby Boomer. É. Baby Baby Boomer de Boomer, 1946 a 1964. 1964. Olha, tá bom, depois eu vou pedir você uma aula sobre isso. Essa última fase que você falou é algo muito interessante, porque a gente vivencia na família. O meu sobrinho, que nasceu nesse ano de 2000 e quanto? 2020? 2000 e Geração quanto? nova, 2010 a 2025. Meu sobrinho pôde nascer nessa fase, e o meu irmão, que é quase igual à minha geração, muito exigente com ele, muito exigente em tudo, e ele ficou mais ouvindo, ele não respondia. Meu irmão, ele é cardiologista, ele é médico cardiologista. Inclusive, os dois estão aqui passando esse feriado conosco, porque a esposa dele
está no Canadá, onde ele tem uma filha também que se formou em engenheira naval, construção de navios. E hoje ela trabalha numa empresa muito grande de construção de navios. E era assim também. Quantas vezes aquela menina chorou comigo, né? E eu, como psicólogo, orientava, falava. E ela passou, ela estudou aqui na Universidade Federal e pôde pedir transferência para o Canadá. E esse meu sobrinho, muito estudioso, né? E às vezes ele ficava no quarto orando, buscando. Meu irmão uma vez falou: chega de orar, vai estudar, você tem que estudar, você é isso, você é aquilo. Mas o meu sobrinho não respondia. Nos momentos dele, ele orava, ele ficava. Meu sobrinho, esse ano, passou para a medicina na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro. E ele, nos momentos que ele vem aqui, ele vai ganhar um carro do pai. Ele da autoescola, ele faz aqui em Mesquita a autoescola dele. Muitas vezes eu cheguei no quarto, depois do almoço, ele estava lá com a Bíblia aberta, orando. Não deixou essa experiência de buscar a Deus. Então, eu vejo que o ensinamento, junto com a igreja, os professores da escola dominical, como que fez com que... hoje ele é responsável por uma classe de adolescentes na igreja dele, é baterista, ensina também. Jovem, vai completar 20 anos agora. Então, você vê, é o ensinamento dos pais e da igreja. Não é com coerção, com força, em apanhar, não, é com falar, é com se colocar, né? Ficou muitas vezes de castigo, mas grato a Deus. E graças a Deus por isso. E assim nós vamos, né, irmão? Vocês que têm filhos, contem com a ajuda de Deus, não é fácil. As gerações que foram faladas agora, eu quero depois pedir que a Natália possa repetir para outros que queiram, né? Natália, minha filha, que maravilha o seu aprendizado. Meu respeito a você, viu? Eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por sua vida. E assim, irmãos, vocês têm perguntas? É um momento. Nós tivemos um tempo para ver sobre o computador e a gente ultrapassa, não tem problemas. Vamos limitar a 6 perguntas? O irmão é o primeiro, né? O irmão do CPF aqui. O telefone. Eu não sei se é CPF, não, irmã. Nem sei que número é esse aqui, porque eu vim da rua. Eu não sei, tá acho bom. que a minha esposa cadastrou aqui, eu estava vindo Tá correndo da bom. rua Tá certo, então. para a reunião. Então, Antes de você falar, deixa eu dizer que você, Natália, falou, é Roboão mesmo, tá? Que não quis acatar a ordem dos idosos, é Roboão. O pai dele, Jeroboão, ele foi apedrejado e morto. E Roboão, depois de uma batalha, a flecha passou entre os limites, né, da carruagem e também o matou. Mas foi Roboão, tá? Hã? Porque Davi gastou muito dinheiro com as mulheres, né? E querendo construir palácios e jogou toda essa carga para o povo, e o povo não aceitou. Mas isso é outra história. Pode falar, irmão. Então, a irmã Natália falou que em casa ela tinha dois filhos, né? Uma da geração Z, né? E o outro da geração Alpha. Ela falou que ela pertence à geração Y, não é isso? Aí eu queria saber que geração é essa, que vai de tal, qual é o ano, né? E quais são essas atribuições que a senhora falou, né? A senhora falou muito da geração alfa. Então, que na verdade, de 2010 a 2025. Então, até para mim poder entender, minha irmã Natália, que eu tenho duas adolescentes em casa, né? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 12 e a outra de 10. E é justamente isso, as características todinhas tentando entender, né? Minha esposa está até aqui do lado, aqui trabalhando, e eu só queria entender
essa geração Y. E eu queria também fazer uma outra pergunta, tá? Se for possível. Tá. A geração Y, ela começou em 1981 e terminou em 1996. Eu nasci em 89. As características da geração Y é: essa faixa etária presenciou a chegada do novo milênio, ainda criança ou bem jovem, considera a criatividade, são alinhados com as causas sociais, não tem como prioridade o trabalho intenso, isso a minha geração Y. A formação de uma família e a busca por estabilidade de carreira, ao contrário da geração anterior. Eu tenho 35 anos. Então, eu na minha geração, e é algo que eu percebo também como característica, não só comigo, mas amigos e familiares, é que a gente nunca teve essa intenção de trabalhar de segunda a sexta, por exemplo, ou de segunda a sábado, 8 horas por dia. Isso para gente, né, para minha geração é terrível, apesar de trabalharmos, né? Outra informação. Nós nos acostumamos com a tecnologia. Nós não nascemos com a tecnologia. Nós somos multitarefas. Somos competitivos, questionadores. A gente deseja o crescimento profissional e financeiro estável. Assim como, por exemplo, na época dos baby boomers, que é a geração anterior, não, desculpa, a geração X, que é a geração anterior, qual era a fala deles? Você precisa ter carteira assinada. Tem que ter carteira assinada. Já para a geração Y, isso não era uma realidade. Você tinha que ter dinheiro. Não, não necessariamente com carteira assinada. Por isso que muitos jovens são empreendedores, da minha geração. Eles trabalham por conta própria, por conta de não ter essa ideia de trabalhar de segunda a sexta em horário fixo. A gente preza por essa flexibilidade. Era isso que eu queria saber? Só saber se eu estou no caminho certo. Não, é isso, perfeito. Na verdade, assim, eu até fiquei um pouco confuso, né? Porque... Não, mas isso é questão minha, tá? Não tem nada a ver com a senhora, não, tá bom? Porque eu sempre priorizei, né? Na verdade, de trabalhar de carteira assinada, né? E hoje, na verdade, como a senhora falou, os empreendedores, as pessoas mais novas, elas estão criando os MEIs, né? E caindo para dentro do mercado de trabalho. Só que eles querem ficar sentados numa mesa, de frente com um tablet ou de um computador super potente, né? Com um número de gigas muito maiores, e o esforço físico nada, só trabalhar com isso daqui e, como a senhora falou aqui perfeitamente, respostas prontas, entendeu? Como a senhora falou de respostas prontas, voltando aqui no caso para o meu lar, né, para minha família, e a Jumara também pertence à minha igreja também, e ela foi líder da Igreja Mirim, ela está ouvindo aí também, né? Eu coloquei ela aí Sim, estou aqui ouvindo. No grupo. Essas questões, na verdade, como é que se combate isso em relação à fé, né? Porque a senhora falou uma coisa muito interessante. Se a gente tem que ter o fundamento da fé, dominar os fundamentos da fé. A senhora teria como passar algum material que nos explicasse para poder a gente aplicar isso nas nossas igrejas, porque a gente está encontrando essas grandes dificuldades dentro da escola bíblica dominical, para ser uma escola bíblica dominical eficaz, para eles chegarem cedo, entendeu? Eu, por exemplo, a minha esposa, ela é minha secretária, a gente está dando bimestral, né, irmã Natália? Um incentivo para quem não falta. Então, por exemplo, isso engloba tanto os professores como também os alunos, tá? Da escola da DNI. Então, eu sei que o maior incentivador nosso é Jesus Cristo de estarmos na igreja pela manhã, né?
assistindo uma escola bíblica dominical, não tendo uma aula, é, vamos dizer assim, não com água de salsicha, né? Mas uma escola bíblica muito boa, entendeu? Com feijão com arroz, com farinha. Então, Tempo. assim, como é que tem esse mecanismo aí? Me ajuda aí, por favor, que é meu primeiro ano de DNI, né? Amém, E, amém. tá? Fala. Amém. Não, vamos reduzir agora as perguntas, né, para que o tempo possa Claro. servir para todos, por favor. Uhum. Então, o dominar o fundamento da fé que eu falei é para os professores. E o outro ponto, como você está falando de estratégias para melhorar a escola bíblica, né, para criar esse engajamento, bem, eu acho que a gente pode conversar depois de maneira mais individual, porque aí a gente trabalha especificamente as dúvidas que você tem da sua igreja. Porque, assim, como que a gente pode trazer isso para a igreja? Bem, a gente precisa conhecer as diferenças de geração e entender o que atrai as gerações. O que atrai essa geração? O que atrai essa geração? Quais são as ferramentas que nós vamos usar? Qual é a estratégia que a gente vai usar? Isso de premiar, isso é uma boa estratégia. Sempre é. A oração é uma excelente estratégia. Essa não muda nunca. E também conhecer quais são as dúvidas. Uma coisa que eu faço aqui na nossa igreja é de 2 em 2 meses, a gente tem um programa que se chama assim, Pergunte ao Teólogo. É um momento em que as pessoas tiram todas as suas dúvidas. E lá a gente diz, não existe dúvida boba, dúvida é dúvida. Então, dúvidas simples. Por exemplo, Adão tem umbigo? Isso já surgiu. A gente sabe que é uma dúvida, entre aspas, simples, a gente não usa o termo bobo, porque a gente sabe que só tem umbigo quem tem uma marca do cordão umbilical. E Adão não nasceu, né? Ele não foi gerado no ventre de ninguém. Entendeu? Então, desde essas perguntas mais simples até as mais complexas. E a gente fechou. As respostas são bíblicas. A gente não traz a ciência, não traz a sociologia, não traz a psicologia. São respostas segundo a Bíblia. Isso faz com que eles aguçem a curiosidade, cara. E a gente faz uma propaganda massiva nos cultos à noite. O que você está fazendo domingo de manhã? A escola bíblica foi maravilhosa. Tu estava onde de manhã? Isso faz com que eles venham. E eles precisam vir com professores capacitados e preparados para responder. Por isso, a importância de conhecer e dominar os fundamentos da fé. A gente precisa Amém. saber responder sobre os fundamentos da fé. Depois você pode me chamar, não sei se você está nos nossos grupos, mas você pode me chamar e a gente conversa melhor. Perfeito. Obrigado, Eu nunca tive essa curiosidade de saber se ele ou Eva tinha um umbigo. Interessante. Vamos ver se nós teremos mais perguntas. Se não tivermos mais perguntas, aí você pode avançar com ele, porque a dúvida dele pode ser de outros, tá bom? Alguém tem mais perguntas para fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta, gente. A paz. Paz. Então, a Natália falou que a geração alfa, ela tem um excesso de conhecimento, né? Tecnológico, a princípio, né? Então, nós vemos que tem a dificuldade de concentração, né? Que muitas das vezes é confundida com TDAH. Nós temos também a curiosidade, enfim, são ansiosos. Eu gostaria de saber se a geração a minha geração, que é a geração Y, como pais, tem uma parcela muito importante educacional nesse tipo de comportamento. Tipo, falta de limite com relação à utilização de telas, falta de o dizer não, a dificuldade de dizer não. Porque nós fomos criados pela geração, né, baby boom, vamos dizer assim. Uma geração X, talvez. E tivemos uma criação onde muitas coisas foram vetadas, diminuídas, muito não é não. E nós nos sentimos, às vezes, culpados e trazemos essa criação diferenciada para a geração alfa, o que nos permite também trabalhar, né, paralelo ao excesso de tecnologia
que as crianças hoje em dia têm com muita facilidade. A gente acaba sendo parceirinho, vamos dizer assim, involuntariamente, do que tem acontecido com as nossas crianças alfa. Eu gostaria de saber se a educação familiar cristã ela deve estar sempre, obviamente, conectada à palavra de Deus, isso é óbvio, mas também aonde existe esse limite a ser imposto pelos pais. Ah, vamos botar a culpa tudo na tecnologia e nada na educação, nos limites, ou nós temos que sempre trabalhar com um sistema de recompensa porque é uma geração fragilizada? A sua pergunta é maravilhosa, maravilhosa. Boa. Sim, a família influencia diretamente no que está acontecendo na nova geração. O excesso de não da geração passada para a sua geração, Dimara, fez com que você entendesse que precisava dar para o seu filho tudo que você não teve. É aí que está o erro. Por quê? O que te formou foi os nãos, não foi o que você recebeu de bom. Irmão, seu microfone está aberto. O que você recebeu de não, de limite, foi o que promoveu a sua formação. Hoje você é uma boa pessoa porque você ouviu o não lá. O não que você recebeu formou a sua inteligência emocional, porque você teve que aprender a lidar com as frustrações. Uma vez que eu digo sim para o meu filho o tempo todo, não dou limite, sou permissiva em tudo, eu estou dizendo para ele que não somente eu, mas toda a sociedade vai fazer exatamente o que ele quer. E a gente sabe que isso é uma mentira. E quando ele se depara com a realidade, ele não sabe como lidar com aquilo. Porque dentro de casa sempre foi sim para tudo. Dentro de casa, sempre ele pôde escolher e fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser e do jeito que ele quiser. Em contrapartida, a geração Z e Y, muitos pais não têm tanta paciência com os filhos, porque eles trazem muitas informações e a maioria deles falam o tempo todo. O meu filho Alfa, ele tem 13 anos, vai fazer 14 esse ano, e ele ainda anda atrás de mim falando dentro de casa, igual uma criança pequena. Criança pequena que faz isso, né? Que anda dentro de casa falando com a mãe e com o pai, andando atrás do pai. Ele faz isso até hoje. Às vezes eu olho e falo, cara, tu tem 13 anos, tu ainda tá andando atrás de mim falando. Mas por quê? São muitas informações. Para você ter ideia, a televisão está na parede, ele está com o videogame deles é portátil, né? Então ele joga aqui e está com o celular no colo. Ele está vendo uma coisa na televisão, jogando online com mais de 100 pessoas e está vendo outra coisa no celular ao mesmo tempo. A tecnologia tem sua influência? Tem. Mas a educação dos pais sempre vai prevalecer. Uma vez que eu limito os meus filhos, dou limites a eles, eu favoreço o desenvolvimento saudável deles. Nós não somos, isso é o que a geração Y pensa, e a Z também. Nós não somos amigos dos nossos filhos. A gente pensa que somos amigos. Achamos que somos amigos. Não somos. Somos responsáveis por eles. Há uma diferença muito grande. Os amigos deles são os amigos da faixa etária deles. Nós somos responsáveis. Só que a imposição de responsabilidade faz com que nós nos culpemos pela frustração deles e aí a gente se torna permissivo. Mas não, a frustração é saudável, não é saudável, os limites são saudáveis. Isso que vai de fato propiciar o desenvolvimento da identidade e da autonomia de forma segura. Os filhos que voltam para os pais, eu encerro com essa fala. Os filhos que voltam para os pais por necessidade, os pais falharam. Os filhos que voltam para os pais por saudade, eles desenvolveram uma boa identidade e uma autonomia. Eles sabem gerir a própria vida. E voltam para os pais por amor e por saudade. E não porque precisam de dinheiro ou que eles resolvam alguma coisa para eles. Eles sabem dizer, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, né? Sim. E os que são criados com muita permissividade, eles vão crescer igual o vídeo da menina que eu vi. Meu pai nunca me ensinou a pegar o ônibus, me criou numa. Eles ainda vão jogar na cara dos pais os erros e a falta de sucesso da vida deles.
Obrigada, Natália. Muito esclarecedor. Muito obrigada, tá? Deus abençoe seu ministério, sua Uma vida, benção. sua Uma profissão. benção. Amém. Você encerrou já? Encerrou as perguntas? Vai abrir para mais alguma pergunta? Só falta uma. Se alguém tem para fazer? Senão, a gente volta lá para o irmão, né, para ele fazer alguma pergunta sobre a igreja, para você falar que pode ser dúvida para os outros. Não, irmão, para mim já fechou já, tá bom? Já? Fica Não tem nenhuma tranquilo. Se pergunta? alguém quiser Tá aí bom. fazer mais alguma pergunta, é só ir por meio já. Tá Não, ótimo, obrigado, então. tá? Natália, Ó. obrigado, Deus abençoe, tá? Amém, pastor. Obrigado. Deus Você abençoe. acha, Natália, que uma criança de 3 anos que ganha uma TV, e aí a mãe fala, sua TV vai ficar no meu quarto, porque no meu quarto tem ar-condicionado, e você vai poder assistir o que você quer. Aí, quando o pai chega à noite e vai ligar a televisão, o filho reclama. Não, essa televisão é minha, por que que você deixa meu pai ficar tanto tempo na TV? Você acha que esse pai deveria pedir permissão à criança para poder ligar a TV? Ele nem deveria ter uma televisão dele, na verdade, né? Porque tem 3 anos. Mas foi comprado com o dinheirinho que ele juntou, entendeu? Aí a mãe falou: esse dinheirinho aqui, nós vamos comprar uma TV, e compraram. E ele ficou na cabeça que a televisão é dele. Entendi. Ele tem que ser ensinado a empatia. Porque se ele for criado como se ele tivesse posse das coisas de casa, mesmo que tenha sido ele que comprou. Existe uma máxima na psicanálise que a gente fala sobre Vossa Majestade o bebê. É quando dar para a criança o direito a possuir as coisas ou o direito de escolher ou resolver as coisas da sua própria vida. Isso faz com que a criança desenvolva uma personalidade narcisista. Ele vai achar que tudo está a serviço dele. Tudo e todos está a serviço dele. E ele pode sim desenvolver uma perversidade dentro dessa característica. Então, o pai pode usar livremente a televisão, uma vez que quem deu dinheiro para ele juntar esse dinheiro? Todos, toda a família, toda a família. Toda a família. Ele decidiu comprar um objeto que poderia ser usado por todos. Se fosse algo pessoal, é só ele que vai usar, mas é uma televisão. Sendo Que uma ficaria no televisão, quarto dele, e o quarto dele não tem ar-condicionado, mas no quarto dos pais tem. E ele tem a liberdade de entrar lá para assistir os desenhos dele, né? Mas eu acho que é uma criança que nem tudo deveria ser dito para ele que era dele, né? Tinha que ser compartilhado por todos, né? da mesma forma que, esse sofá é de quem? Não é nosso? Foi o papai que comprou. Então você não pode Isso. sentar no sofá também. Só quando o papai deixar. Aí ele vai começar a fazer essa assimilação. Então, É, mas peraí. Não, ele vai começar. Ele só tem 3 anos, ele ainda não é, entende, né? E não. essa egocentrismo da primeira infância ainda está muito presente. E ele vai começar a desenvolver mais quando está na escola, né? Esse egocentrismo até para sair, quando a professora começar a orientar, a mãe começar a orientar, para que ele possa dividir aquilo que ele tem com outros colegas, sei lá. É sempre bom começar em casa, já que ele já manifesta essa posição do meu, né? Já É, de pequenininho. É bom já ok, ok. Querida, que Jesus te retribua em saúde, porque eu acho que a saúde é algo mais importante para qualquer ser humano. Felipe, dá um pulo aqui, amor. Só para o pessoal ver o seu. Ó, esse aqui que é o meu sobrinho, ó. Oi. Oi, Felipe. Um servo de Deus. Um servo de Deus. Ele falou amém. Um servo de Deus. Talvez alguém possa pensar, a casa da Xandinho todo mundo tem dinheiro. Não tem, não. E o pai dele, que é médico, quando era adolescente, ele vendia sorvete ali na Avenida Copacabana, não é? E hoje ele tem um belo apartamento na Barata Ribeiro. E ele lembra, quando ele corre por lá, que ele vendia sorvete por ali. Então, tivemos uma infância muito difícil. Todo mundo que cresceu foi com dificuldade. A gente sabe que para orientar os nossos filhos, talvez não, os nossos filhos não passaram o que nós passamos, mas eles têm o temor de Deus. É isso que eu procurei ensinar também para os meus, o temor de Deus, né? Para que eles pudessem vencer.
Então, queridos, obrigada, Natália, que mesmo com essas gerações que nós conhecemos, eu da Baby Boom, né? E outros mais, geração Y, X, Y e outras diversas, nós possamos ter o temor de Deus e ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso, Natália? Que é isso que vai fazer diferença na vida, né? Os comportamentos são aprendidos, nós podemos ensinar, nós podemos mostrar, conforme a nossa professora mostrou, mas o temor de Deus é muito importante. Obrigada, querida, obrigada. Foi uma bênção. Alguém gostaria de elogiar, falar alguma coisa para ela? Senão, nós vamos encerrar. Eu gostaria que todo mundo abrisse seu microfone e todos nós vamos falar uma... Oi, Ana, Ana Coelho, Deus abençoe. Que bom ter você conosco, querido. Que bom ter todos vocês conosco. Nós vamos começar a divulgar daqui a pouco o nosso congresso, que será em Campinas. Vai ser uma benção. Daqui a pouco eu e ela vamos conversar, assim que todos saírem, né, para nós começarmos a divulgar o nosso comportamento, o nosso congresso. Dia 25 eu darei a última aula da apostila que vocês estão lendo, ainda dá tempo de relerem, né, tudo que foi mandado para vocês, e eu darei a última aula para começarmos sobre a graça salvadora. Estamos encerrando a graça preveniente e vamos falar sobre a graça salvadora e depois a graça santificadora. Vocês têm... Alguém tem ouvido os vídeos, as gravações? Alguém tem ouvido? Alguém que recebeu tem ouvido? Tem gostado? Amém. Tá certo, então. Ok. Vamos desligar o nosso microfone todos juntos, no 3. Vamos falar uma palavra de bênção para a Natália, tá bom? Vamos desejar algo de bênção para a Natália. Fátima, Bianca, outros mais precisam... Cadê aqui? Peraí, eu saí daqui. Todos já desligaram seus microfones? Gilmara, Fabiana, Isabel, Érica, Sônia Fernandes. Vamos no 3 falarmos uma palavra de bênção para a Natália. Amém? Amém. No caso, ligar o microfone, né? Amém. Desligar o microfone, desligar. Para você falar, para ela ouvir. A Fernanda Marconi está com ele desligado. Para ligar. Vamos ligar. Isso, para ligar. Isso. Eu vou contar até 3 e todos nós vamos falar uma palavra de bênção para a Natália com essa palestra abençoadora, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Deus te abençoe, uma bênção. Vida com abundância, querida, em nome de Jesus. Continue sendo a bênção que você é para todos nós. Sua casa, Deus te abençoe seus filhos, a prosperidade do Senhor em todos os homens. Amém. Glória a Deus. Todos falaram, Marconi também, Marcos Lima, Chumara. Amém. Graças a Deus. Natália, eu vou depois da bênção, aí a gente faz como eu falava que a Thalita fazia, 5, 4, 3, 2. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o nosso rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos. Guarde a nossa alma, sempre alegre e feliz, no constante gozo do Senhor. Para que um dia, na sua majestade, o nosso espírito possa ouvir, entra no gozo do teu Senhor, que és capaz, paz de Jesus Cristo. Ela guarda as nossas saídas e as nossas entradas, sem que haja o vírus do Covid, da varíola, da tuberculose ou qualquer outra enfermidade em andamento embaixo de nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos, junto de nossos familiares,
desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amigos, no mês que vem teremos outro treinamento e nós informaremos vocês, tá bom? Deus abençoe.